Boa noite, eu sou aluna do curso de Serviço Social, me chamo Milena Lago. Vou fazer a apresentação agora do TCC. O tema do meu TCC é Serviço Social e Enfrentamento do Estigma e da Discriminação com os Pacientes do CAPS. Meu orientador é o professor Eduardo Antônio Pedreira Paiva. A introdução. A pesquisa científica foi motivada a analisar criticamente, no âmbito do serviço social, as expressões das questões sociais relacionadas ao enfrentamento do estigma e da discriminação vivenciada pelos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. O serviço social e o enfrentamento do estigma e da discriminação com os pacientes no CAPS. Este tema é resultado de uma pesquisa dedicada a compreender como o serviço social atua no enfrentamento do estigma e da discriminação dentro da política de saúde mental, especialmente no contexto do CAPS. Este tema é muito importante porque fala diretamente sobre direitos humanos, cidadania e o modo como a sociedade enxerga as pessoas em sofrimento psíquico. A minha intenção com essa apresentação é mostrar não só as bases legais e teóricas desse processo, mas também como a prática profissional dos assistentes sociais é essencial para transformar realidades, fortalecer vínculos e trazer autonomia para os usuários do Centro de Psicossocial, o CAPS. Bem, eu vou trazer agora o problema e o pressuposto. O problema da pesquisa busca compreender de que maneira os assistentes sociais desenvolvem estratégias de inclusão social, superam barreiras estruturais e culturais e contribuem para a construção dos ambientes que respeitem a dignidade e direitos dos usuários. O pressuposto nesse entendimento, o estudo propõe compreender como os assistentes sociais, por meio de uma atuação crítica, ética e comprometida com a transformação social, pode contribuir para desconstruir preconceitos e fortalecer a cidadania dos usuários. O problema orienta este estudo, parte de uma observação concreta, que apesar dos avanços da reforma psiquiátrica, o estigma ainda persiste e se manifesta de muitas maneiras. O pressuposto, a prática profissional, crítica é essencial para fortalecer direitos e cidadania e se envolve tanto ações diretas como grupos de acolhimento e articulação da rede quanto ações indiretas. E necessitando da orientação para entendimento dos direitos. O objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral consiste em analisar a atuação do serviço social no enfrentamento do estigma e da discriminação nos CAPs. Os objetivos específicos incluem compreender os impactos do estigma na vida dos usuários, identificar estratégias utilizadas pelo serviço social para combater a exclusão social, refletir sobre desafios e potencialidades da prática profissional e relacionar a atuação com os princípios da reforma psiquiátrica e o sistema único de saúde. O objetivo geral mostra como a assistência social garante direitos e fortalece a autonomia dos usuários. Já o objetivo específico buscou compreender como o estigma impacta na vida dos usuários e sofrimento psíquico, influenciando a sua relação e participação social. Identificamos que o serviço social utiliza para combater esses preconceitos com ações, mediação, e relacionamos essa atuação com os princípios da reforma psiquiátrica, reforçando a importância da cidadania em liberdade e da defesa dos direitos. A metodologia. A abordagem, tipo e natureza do estudo. O presente trabalho de investigação enquadra-se como uma pesquisa de natureza qualitativa de tipo exploratório, descritivo, fundamentada em pesquisa bibliográfica. A coleta de dados foi desenvolvida com base em uma revisão bibliográfica sistêmica envolvendo o levantamento e análise de produção científicas que abordam o serviço social, a saúde mental e o enfrentamento do estigma e da discriminação. A análise de dados foi realizada por meio de uma leitura crítica e interpretativa das obras selecionadas, buscando identificar princípios e contribuições teóricas e práticas relacionadas à atuação do serviço social no enfrentamento do estigma e da discriminação em saúde mental. Aspectos éticos. O trabalho também se fundamenta nos princípios estabelecidos pelo Código de Ética Profissional do Assistente Social, Cefes 2012, página 18, que preconiza a defesa intransigente dos direitos e o compromisso com a liberdade e a justiça social. Optei por uma abordagem qualitativa porque ela permite analisar fenômenos complexos como o estigma
em sua profundidade. A revisão bibliográfica foi importante para reunir autores como Amarante, Yamamoto, Bravo e Matos, que discute tanto a reforma psiquiátrica quanto o papel do serviço social. A análise seguiu uma leitura crítica relacionando conceitos teóricos, como prática cotidiana dos profissionais no CAPES e sendo alinhado aos princípios éticos que orientam a profissão. O referencial teórico, eu falei sobre a reforma psiquiátrica e política na saúde mental e o serviço social no CAPES. A reforma psiquiátrica brasileira consolidou-se como um marco histórico no campo da saúde mental ao propor a substituição do modelo auxiliar e excludente por um paradigma voltado à reabilitação psicossocial e ao cuidado em liberdade. Essa mudança, respaldada pela Lei 10.216/2001, trouxe uma nova forma de entender o sofrimento psíquico, garantindo aos indivíduos o direito à cidadania, dignidade e economia social. Dois autores que eu citei, Amarante, 2007, e Bravo e Matos, 2012. Bem, sobre a reforma psiquiátrica, rompeu-se o modelo manicomial, institucional, e o cuidado agora seria em liberdade, colocando o usuário como sujeito de direitos. Essa reforma não foi apenas uma mudança institucional. Antes dela, o modelo era baseado na exclusão, isolamento e contenção física, medicamentização excessiva e violação de direitos. Havia uma ideia de loucura que precisava ser afastada da sociedade. Mas com a Lei 10.216/2001, o cuidado passa a ser territorial comunitário e centralizado na pessoa e não na doença. Surge o princípio do cuidado com a liberdade. Essa lei traz que a internação deve ser a última opção. Nunca pode significar a perda de direitos também. E traz outra ideia, que a loucura não é um fenômeno biológico, mas social, marcada por desigualdades, preconceitos, pobreza, racismo, exclusão e violência. É nesse ponto que o serviço social ele assume um papel estratégico, lutando para reconstruir vínculos, fortalecendo a rede de apoio, promovendo a cidadania e garantindo os seus direitos. O serviço social no CAPES, ele constitui uma prática profissional voltada à defesa dos direitos humanos e à consolidação das políticas públicas da saúde mental. O assistente social atua como mediador entre o usuário e a família e a rede de serviços, desenvolvendo ações que visam a inclusão social e o fortalecimento da autonomia. Yamamoto, 2004, e Mistrene, 2005. Um dos dois autores utilizados. O serviço social no CAPES é uma prática que articula vários níveis: o cuidado direto, a mediação institucional, a articulação de políticas públicas e a defesa de direitos. O profissional acolhe os usuários e a família, realiza visitas, orienta sobre benefícios, desenvolve grupos e oficinas, identifica violações e aciona a rede quando necessário. Análise e interpretação dos dados. A análise e interpretação dos dados, eu utilizei 3 exemplos de autores. Foi Amarante, 2007, Abreu, 2010 e Yamamoto, 2008. O objetivo central foi compreender a atuação do serviço social no enfrentamento do estigma e da discriminação sofridos por pessoas de sofrimento psíquico no contexto do Centro de Atenção Psicossocial, ou CAPS. A partir dessa leitura, percebe-se que, embora a reforma psiquiátrica brasileira tenha representado um avanço histórico na superação deste modelo, a sociedade ainda reproduz práticas estigmatizantes que dificultam a plena inclusão social dos usuários. Amarante, 2007, página 22. A análise mostrou que o estigma e a discriminação ainda limita a inclusão e não desaparece apenas porque a lei mudou. A sociedade ainda associa sofrimento psíquico à incapacidade ou à periculosidade. Os autores analisados mostram que o serviço social contribui articulando com a rede, fortalecendo vínculos, promovendo oficinas e realizando ações comunitárias para informar, desmistificar este assunto, resignificando a própria identidade do paciente e combatendo o autoestigma. As considerações finais. Ao longo dessa pesquisa foi possível compreender que, apesar dos avanços significativos proporcionados pela reforma psiquiátrica e pela consolidação das políticas públicas voltadas à saúde mental, ainda persistem barreiras culturais, sociais e estruturais
que comprometem a inclusão social plena e a efetiva da cidadania desse sujeito. O estudo reafirma a relevância da profissão como agente transformador, demonstrando que, mesmo diante das limitações estruturais, a intervenção crítica, ética e pedagógica é capaz de promover a inclusão. A autonomia de direitos, dessa forma, evidencia-se a necessidade de continuidade do estudo e aprimoramento das políticas públicas. A prática institucional, garantindo que os avanços conquistados se traduzam em mudanças concretas na vida das pessoas em sofrimento psíquico. Concluiu-se que o estigma e a discriminação é uma barreira estrutural, que a sociedade ela impõe ainda pela falta de informação. O serviço social ela tem uma atuação estratégica nesta área para enfrentamento e reafirmação de práticas humanizadas, comprometidas com a defesa da vida, mesmo com os desafios e retrocessos da reforma psiquiátrica, precisa ser fortalecida. E o serviço social é parte essencial desse processo, orientado pelos princípios éticos políticos da profissão, reafirmando ser um agente essencial, promovendo a cidadania, a transformação das realidades marcadas pelo sofrimento psíquico. Eu trago agora as referências, que foi Abreu, Amarante, Brasil, Bravo, Bardim, Cefés, Guerra, Gil, Goffman, Yamamoto, Minayo, Mestrini, Minayo, Rodrigues e Aisui. Quero agradecer a orientação do professor Eduardo e também trazer como essa experiência foi enriquecedora do meu estágio no CAPES. Me proporcionou a fazer este TCC, porque com a vivência trouxe muito enriquecimento para a área dos meus estudos do serviço social e trouxe um pouco mais desse lado da saúde mental. Foi uma área que eu gostei muito de atuar, de aprender, que hoje em dia ainda aprendo a cada dia mais. E quero agradecer a oportunidade dessa apresentação e uma boa noite.